Eu vou pedir para ou a Ludmila ou a Lucília lerem. Não, tá ótimo. A Ludmila tá até já engatilhada. A Ludmila já Ludmila está vai posta. ler, a Lucília vai fazer a prece inicial. Já tá até combinado. Aquela livre e espontânea pressão, você sabe, né, Vânia? Já conheço. Nem falo quem falou. Nem fala, né? Já sei. Vamos lá, Lud, por gentileza. Vamos iniciar nossos estudos dessa noite, lendo do Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 56, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social, existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar, com mais propriedade, os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo, quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Querido Jesus, mestre querido e amigo, aos espíritos protetores do nosso estudo, que possamos hoje aprender um pouco mais da sua doutrina, um pouco mais dos seus ensinamentos, e que a gente possa obter o máximo de produtividade nesse estudo. Pedimos, então, a permissão para iniciar o estudo desta noite, dizendo graças a Deus. Boa noite, Jordana. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, então, a gente vai continuar o nosso estudo sobre a felicidade atual e a felicidade futura. A gente comentou semana passada sobre algumas mensagens do François-Nicolas Madeleine, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre... Vocês estão me ouvindo bem? Não? Tá bom. Que fala sobre a percepção de que ele começa dizendo que a felicidade não é da Terra, né? E a gente começou brincando com essa percepção, né? Pois se a felicidade não é da Terra e ela é um sentimento que é nosso, parte do princípio que nós não somos da Terra. Então, esses sentimentos que não são da Terra não podem ser encontrados na sua completude aqui. E a gente falou bastante sobre isso, né? Conversamos bastante sobre essas ideias. Falamos que assim como a paz, assim como o amor,
Você não encontra o amor andando, materializado. Né? Você não pega no amor como você está pegando um livro. Você não pega na felicidade como você pega numa garrafa. Não, não existe isso. Não é da Terra. Opa, então onde a gente encontra? E a gente comentou muito como a própria vida, as coisas, as circunstâncias, os êxitos e insucessos são mapas para nós próprios. Como a vida mostra para a gente que o tesouro no final do caminho é encontrar a gente mesmo, né? Aquele mapa do tesouro que a gente brincava quando era criança, aquela caça ao tesouro, o tesouro está dentro da gente mesmo, né? Onde estiver vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Né? É Jesus quem diz, não é Guilherme? Então a gente brincou um pouco com isso. A gente, inclusive, falou sobre aquela frase do Epicteto, né? A gente vai citar a frase do Epicteto, que nós somos mais perturbados pela maneira como a gente vê as coisas do que necessariamente pelas coisas. A gente comentou como a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Que essa ideia de felicidade, ela é sempre deturpada, porque, a felicidade é ter um sorriso no rosto. Será que é? A felicidade está na riqueza. Será que todo rico é feliz? Será que ser rico é ser feliz? Está na pobreza. Será que a pessoa que está pobre está feliz? Então, as perguntas são muito justas, né? Será que a pessoa que tem X coisa, ela é feliz? Porque a gente fala, não, serei feliz no final de semana, serei feliz quando aposentar, serei feliz se, quando. Esse se, esse quando, talvez nunca cheguem. Nós seremos sempre vítimas das coisas, né? Quando chegar o final de semana, eu serei feliz. Quando eu estiver de férias, eu serei feliz. Quando eu me aposentar, eu serei feliz. Se eu tivesse o carro, tal, eu seria feliz. Se eu tivesse a saúde, se eu tivesse 20 anos de novo, se eu tivesse... O quando e se não existem. Existem na imaginação. Mas é lá que a gente sofre. É lá que a gente sofre. Então, se a gente está no mundo, a gente falou da mensagem, né, do Herculano Pires, como está no mundo para vivê-lo, para explorá-lo, para descobri-lo, para experimentá-lo. Então, a realidade é tudo aquilo que a gente tem. Que bom. Que bom. Lisandra, boa noite. Karine, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, Boa a nossa... noite. Boa noite. Então, a nossa ideia, né, a nossa... Boa noite. Então, a nossa ideia, a nossa percepção é justamente trazer essas reflexões dentro do que a doutrina espírita explica. E o conteúdo é esse, né? Felicidade atual e futura. Mas a gente começou falando que a felicidade não é desse mundo. E aí vocês comentaram, poxa, a Ângela, eu lembro que ela comentou, é só olhar para o céu, né? Ó, não, tem momentos de alegria ali. A gente falou sobre essa questão também de sorriso no rosto. Ah, a pessoa feliz é aquela com um sorriso no rosto. Mas toda vez que a gente sorriu, o sentimento era de felicidade, de alegria? Não. Às vezes a gente sorriu por vergonha. Às vezes a gente sorriu porque a gente estava inseguro, rindo de desespero. Então, se nem sempre a face reflete o coração, então tem mais coisa aí para a gente observar. Tá bom? Então, eu vou compartilhar os slides para a gente voltar da onde a gente parou. Me avisem quando vocês já estiverem vendo, tá bom? Por gentileza. Opa. Tá chegando aí para vocês? A gente Chegou. Chegou? Perfeito. Chegou. Depois eu vou fechar essa tela aqui, picture in picture, senão eu me perco todo. Então a gente começou citando, né, aquela música do Tim Maia, cantada pelo Tim Maia, que ele vai aguardar, né, essa tal felicidade. Começamos falando da mensagem do François Nicolas Madeleine. Falamos sobre o Herculano Pires, né, nesse livro maravilhoso dele, Espírito do Tempo. E fomos falando sobre algumas outras coisas, né, sobre a questão do epiteto. E terminamos, se não me engano, o nosso estudo de semana passada comentando sobre um comentário de Kardec, na pergunta 421, no Livro dos Espíritos. Que aquele ser que vai se achar compenetrado do seu destino futuro, vai entender que as coisas que acontecem na Terra são temporárias. É aquela velha história do isso também passa, né? Tudo passa. Isso também passa. Essa percepção de que
a gente conseguir olhar para aquilo que está nos machucando, para aquela dor, para aquela ferida e viver aquele luto, e viver aquilo que a gente está passando. O Guimarães Rosa, ele tem um dizer, né? Sofre, mas sofre depressa para que as alegrias logo possam vir. A gente tem uma mania de fugir da dor, né? De fugir disso. Mas a dor é uma amiga, a dor é uma aliada, a dor não é algo ruim. A tristeza, a alegria, tudo isso fazem parte do processo reencarnatório. Tudo isso fazem parte da humanidade, da experiência humana. É impossível, e a gente comentou isso semana passada, é impossível adquirir sabedoria sem passar pelas experiências. Experiências ruins vão nos levar a experiências boas vão nos fornecer sabedoria. Faz parte do processo. O que nos dificulta, muitas vezes, é nós escolhermos permanecer nas experiências ruins. E é interessante a gente pensar. E a gente falou muito, vocês falaram muito bem semana passada, sobre a questão de como a morte, né, essa questão da morte está atrelada a quem a gente é. A gente brincou com aquela ideia de que é morrer e ser você. Curioso ou não, o nosso próximo tema, né, depois desse, que eu não sei se a gente vai acabar hoje, mas o nosso próximo tema é falar sobre morte, o temor da morte, falar sobre algumas coisas. E a gente citou bastante isso semana passada. A gente brincou que dentro da doutrina espírita, o que nos ensinam os espíritos, o que a gente aprende, é que é sobre morrer e ser você, não é sobre o céu ou sobre o inferno. A nossa paisagem espiritual é um reflexo daquilo que a gente é. Eu atraio o concurso de que tipo de espíritos? Saber que eu vou ser exatamente quem eu sou, isso me consola, isso me apavora. Não vai haver céu para quem não edificou o paraíso antes de si, assim como não vai haver inferno para quem não fez da própria vida um tormento. Não estou dizendo sobre as coisas ruins que nos aconteceram. Estou falando sobre a gente conosco. A gente conosco. A frase de Paulo, eu achei até que... Desculpa, tá? Eu vou ser um pouco ousado nisso, mas eu achei até que o Emmanuel foi um pouco reducionista no comentário dele. Que ele falou um pouco da riqueza, da pobreza, mas Paulo quis dizer além. Quando Paulo disse que sabe viver na riqueza, na pobreza, na penúria, é simplesmente pelo fato de que as situações... No livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala algo melhor, né, do que ele fala no Pão Nosso. Que as situações transitórias não podem paralisar os voos da alma. A gente temporariamente está numa situação de dor, como temporariamente está numa situação de alegria. Mas tudo que nos acontece faz parte do nosso balaio, da nossa história, e essa história é nossa. É nossa. Isso ninguém tira da gente. Ninguém. E aí eu lembrei de uma tirinha, eu vou tirar isso daqui, senão eu me perco. Eu lembrei de uma tirinha do Theo Minimundo, que é o Theo conversando com a Eulália, né? Ele dizendo para ela, tô com medo. Ela responde, calma, tudo vai se ajeitar. E ele diz, tomara. E ela continua. E depois se desajeita de novo. E se ajeita, e se desajeita. Ela diz, é um ciclo. Ele pergunta, o ciclo não acaba? Ela diz, sim, um dia acaba. E ele pergunta, e depois? Ela, por fim, responde, depois começa outra vez. Porque é justamente isso. A vida não é uma roda gigante, né, que você está parada ali, indo para cima e para baixo. É uma montanha-russa, você está sempre em movimento, hora em cima, hora embaixo. Cada nova experiência, a gente vai errar, vai se equivocar. Experiências antigas, pode ser que a gente ainda tropece alguma coisa, mas a gente já acumulou uma certa sabedoria. É importante, sim, a gente olhar para as coisas que a gente já conquistou. É preciso a gente não se perder de vista. É preciso a gente não perder a vista daquilo que a gente já aprendeu. Na escalada da montanha da vida, tem muita coisa, tem muito percalço, tem muitas pedras, mas tem muita vista que a gente já conquistou. Tem muito caminho que a gente já trilhou. Às vezes a gente esquece disso. Talvez essa felicidade atual seja justamente sobre saber sorrir para o passado, enquanto se desfruta o presente. Talvez. E aí a gente pede ajuda a Emmanuel, né? Que a felicidade começa em si mesmo. Emmanuel, no livro Via de Luz, faz o seguinte comentário. Todo discípulo do Evangelho
precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Da redenção de si mesmo. Gente, assim, é muito óbvio para a gente o que a gente precisa melhorar na gente. A gente sabe, cada um sabe onde o calo aperta. Qual é o seu tipo de compulsão, aonde dói. A gente sabe. É irritabilidade, é impaciência, é desamor, é ódio, é impaciência, é intranquilidade, é algum vício, é a fofoca, é a maledicência. Todos nós sabemos. E a gente não está aqui para julgar um ou outro, não. Estamos aqui para um dar suporte ao outro. Às vezes eu já conquistei em alguma virtude que você não conseguiu. E vice-versa. Que bom. Está aqui um para dar suporte ao outro. Olhar sem julgar. Só que para isso, nenhum dispensará as armaduras da fé. Olha que bonito, armaduras da fé. Porque a fé não é só no sentido da proteção. A fé fala no sentido também de aliança, de confiança. Porque às vezes a gente quer resolver tudo para ontem, quer que as coisas saiam do nosso jeito. Mas a gente orou para Deus, para os Espíritos Superiores, para Maria, para Jesus, para que as coisas fossem do jeito deles. E por que a gente está querendo correr? Deixa a espiritualidade trabalhar, deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer. O que nos cabe é dar os passos. Dar os passos. A fim de marchar com desassombro sobre tempestades. Coragem não é não ter medo, coragem é ir ainda que com medo. Coragem não é algo que chega, é uma escolha que se faz. Eu escolho ter coragem, eu escolho caminhar passos firmes com pernas cambaleantes. Coração taquicárdico, mas pulsante. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos, é claro. Eu sempre gosto de brincar com essa ideia que a gente, em nós mesmos, essa questão da reforma íntima, essa percepção, é tal qual a gente vivesse sempre um quarto escuro, bagunçado, sujo. A gente sempre viveu ali. Até que em algum momento a gente acende a luz. Esse acender a luz pode ser encontrar Jesus, pode ser uma doutrina, uma filosofia, o que for. Alguma coisa que te faz olhar, que faz deixar claro o que está acontecendo. Mas acender a luz não é limpar o quarto. Esse movimento é nosso. E quanto mais a gente vai limpando o quarto, mais sujidade a gente percebe. A gente se machuca. Mas esse é o trabalho. Eu estava conversando recentemente com algumas pessoas estavam me dizendo, mas eu estou tão cansado, tão cansada, tudo parece que tem que fazer ajustes. Poxa, fiz ajuste nisso, mas tem que fazer aquilo, e é trabalho, e é estudar, e é questão espiritual, e é eu comigo mesmo. Que bom, é o preço da consciência. É tal qual dirigir um carro. Quem dirige o carro é a pessoa que mais presta atenção. As pessoas que estão no banco traseiro, ou até que estão no carona, pode dormir, nem percebe a paisagem. Quem está dirigindo o carro, a pessoa tem que estar consciente. É a pessoa consciente. Ter consciência da própria vida é tal qual dirigir um carro. É uma estrada que não tem como a gente fugir. É nossa. Por que não aproveitar? Tem muita coisa no caminho para assistir. Tem muita natureza para se embelezar. Cansou? Dá uma pausa. Estica o corpo. Estaciona o carro. Mas é impossível apagar. É o preço da consciência. Vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter sacrifício, vai ter suor, vai ter testemunhos, mas não é tudo ruim, não. Em nenhum dos nossos momentos a gente está desamparado. Se alguém aqui puder dizer que não tem uma pessoa na vida que ame, que te ama, ou que ama, então tem alguma coisa estranha. Porque eu não duvido disso. Pode ser que hoje você não consiga perceber, mas existe. Existe alguém que invade o nosso sentimento, existe alguém que nos dá força, que faz prece. Às vezes a gente nem percebe, mas tem pessoas que, para algumas pessoas, nós somos referência.
Algumas pessoas gostariam de rezar como a gente reza, gostariam de ter a força que a gente tem, a coragem, a determinação, a paciência, o carinho, a afabilidade, a doçura, a gentileza, a disciplina. E a gente nem percebe. Então, por que a gente não começa também a se olhar de maneira um pouco mais gentil? Não é que a gente não tenha que se disciplinar, não é que a gente não tenha que dar os ajustes, mas por que não olhar para a gente de maneira mais gentil? Já que a gente acolhe todo mundo com tanta gentileza, com tanto carinho, aí na hora da gente se acolher a gente não consegue. Por quê? Por que é tão fácil lá fora e tão difícil aqui dentro? É o outro que vai te abrir a porta? Não, essa porta é a gente mesmo que abre. É a gente mesmo. Não precisa procurar lá fora. Não. Lá fora pode te dar muitos sinais. Pode te lembrar. E quão gostoso é, né? Quando alguém fala que ama a gente, que se lembra da gente, que sente saudade da gente. É maravilhoso isso. Como a gente também sente. Como a gente também ama. Esses momentos são importantes. A espiritualidade, inclusive, sempre faz questão que a gente tenha. Como nós também escolhemos fazê-lo. Eu sempre gosto, eu sou da política de sempre que eu vejo algo bonito em alguém, dizer. Eu acredito piamente nisso. Porque às vezes a pessoa está precisando. E não só por isso. O que eu quero dizer, o que para mim é importante dizer. Como algumas vezes pode ser para as pessoas também. Então começa na gente. Por que a gente não pode também ser mais gentil com a gente mesmo? Isso não é coisa que se faz lá, que se espera um reino dos céus para chegar. Isso é coisa que se começa aqui. Que se começa aqui. Não sabe por onde começar? Tirando Ezequiel Moura. Começa por você. Começa por você. Põe a máscara de oxigênio em você antes de ajudar outra pessoa. Ama a si próprio para depois amar o próximo. Reconcilia-te primeiro com o teu adversário para depois botar sua oferta no altar. O amor não é algo que chega, é fonte que brota, que jorra. Felicidade não é algo que desce dos céus, é que traz o céu para mais perto da gente. Porque é um céu que se inicia aqui. Não é um céu infinito, nem ilimitado ainda, mas é céu. Porque é possível olhar para as estrelas. Porque há muitas estrelas brilhando dentro de nós. E aí eu lembrei de Humberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas, quando ele está falando de bem-aventurados aflitos, né? Ele vai dizer o seguinte: esse felizado enlutado compreende que a consolação de que o Nazareno fala não é algo que venha depois da tristeza, mas que é a quintessência dessa mesma tristeza, a alma daquilo que aos inexperientes parece ser tristeza. Verifica que o reino dos céus dessa consolação não é algo como recompensa por essa tristeza, mas é esta própria tristeza vista através de outro prisma, contemplada de uma outra perspectiva e dimensão. As pessoas que nós amamos não se vão de verdade. Os relacionamentos que nós temos, os sentimentos que nós temos pelas outras pessoas, eles se transformam. O amor que você sentiu profundamente por uma namorada, por um namorado, por um parceiro, uma parceira, por um amigo, por uma amiga. E caso essa relação tenha acabado, isso não acaba. Isso se transforma em outra coisa. Assim como a tristeza, assim como a alegria. Algumas coisas tendem a virar muros dentro de nós. Outras se tornam pontes. É saber justamente guiar isso. Compreendeu finalmente que a felicidade não é algo que o homem receba de fora, mas que é ele mesmo essa felicidade. Quando
conscientiza a sua realidade divina de dentro. Olha que bonito isso. Não uma felicidade falsa, não é essa ideia de, não, 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 não. Porque, de novo, não é um estado constante de alegria, um estado constante de sorriso no rosto, não é sobre isso. É sobre estar consciente. É sobre entre lágrimas saber olhar a paisagem. É sobre saber que as coisas passam. Ter consciência disso é sobre saber viver a própria tristeza, assim como viver a própria alegria. Isso fala de atualidade, porque isso fala do nosso cotidiano. E o nosso cotidiano é nosso. Volta a isso. Nossa história é nossa. Ninguém a tira de nós. Ela é nossa. Completamente nossa. Que bom. Só temos que saber viver nossa história, né? Exatamente. Que ninguém mais vai viver ela. Ninguém, só nós mesmos. E valorizar, né? E valorizar nossa história. Porque a gente sempre acha que a história do outro é mais bonita, né? A história da grama do vizinho é mais verde, né? Uhum. Isso aí, a gente vivenciar e valorizar. Isso mesmo. É o que o Manuel de Barros diz, né? Não é sobre correr atrás das borboletas, é sobre cuidar do jardim para que elas venham. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Vânia. Obrigado, Lucília. E aí eu lembrei, é claro, do Mário Quintana. O humor, a ironia, também pode ser um mecanismo de enfrentamento da realidade. Ele diz isso numa trovinha, né? E todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Enquanto eles têm a chance do tempo dizer aquilo que vai acontecer, eu posso me dar a liberdade de ir e vir. Eu me dou asas. Eu me dou, inclusive, a escolha de pousar ou não nesse galho, de ficar ou não nessa árvore, de visitar, se necessário, a árvore da tristeza, vez ou outra, de suportar os invernos, os verões, desfrutar das primaveras e outonos. Enquanto os outros eu sei que hão de passar, que fala sobre o tempo, eu me dou o direito de passar-me, de passarinhar-me, de estar livre na minha própria dor. Não é sobre fugir a ela, é justamente aceitar vivê-la. E aí lembro de um filósofo, não gosto tanto dele não, tá? Mas eu gosto dele, Immanuel Kant, que ele disse que um homem, né, um ser só é verdadeiramente livre quando faz aquilo que não quer. Você não quer viver na dor, mas você escolhe. Você sabe que essa é a experiência. Ninguém quer ficar com uma coisa te machucando. Ninguém quer. A gente até lembrou de Tomás de Aquino, né? Dizendo que todo mundo faz o que faz, quer ser feliz. E a gente vê que essa felicidade está sobre também se superar. Mas, acima de tudo, de aceitar. E aí eu lembro do Carl Rogers. É um paradoxo. Só consigo mudar quando eu me aceito. E aí, Guilherme, eu acho que quando você tem uma aceitação grande, né, de você mesmo, até as mudanças da vida, que a gente, né, num piscar de olhos, às vezes a gente vive, né, a gente aceita melhor, Exatamente. não é? Exatamente. Porque hoje está tudo muito flor. De repente vem um espinho. E a gente aceita melhor. A gente fica mais forte, eu acho, né? Exatamente. Hum. Obrigado, Cílio. Exatamente. E aí, numa continuidade de uma fala, se não me engano, acho que essa
Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto bem-estar material, enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo. No entanto, é o que importa para a eternidade. Se a gente olha as coisas mais alto, o que são 80 anos na Terra comparado à eternidade? Nada. O que são 10 anos comparado ao infinito? Nada. Ah, quer dizer que a gente tem que largar tudo? Não, não é isso que o Espírito está dizendo. É só qual é a grande importância, qual é o grande poder. Não é que a gente não tenha que ligar para as coisas materiais, não é que a gente não tem que cuidar, a gente está aqui na Terra, a gente tem as nossas questões. A questão é cuidado só para não confundir aquilo que é muito importante. Cuidado. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pôr em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregar dos excessos. Quantas pessoas a gente não conhece que às vezes querem comprar novos carros o tempo todo, querem trocar de carro todo ano? Não é porque não atende às necessidades, não, por vaidade. Quantas pessoas usam as roupas, não é porque querem usar, mas é porque quer parecer melhor para o outro, né? Não, é porque fulano, ciclano, beltrano. Então toma cuidado para que você não tenha coisas que você não precise. Sob a desculpa de que é para impressionar alguém. Se você precisa, se você quer, tudo bem. Mas toma cuidado. Porque às vezes a gente faz isso. Nossa, eu já vi gente falando, eu vou morrer se eu não tiver o iPhone, sei lá que número tá, 17, 16. Eu vou morrer se eu não tiver o carro tal. Eu vou morrer se eu não morar em Paris, se eu não viajar para Paris. Ah, é? Pode ser um sonho, viajar para Paris, ter um celular, tudo bem. Mas vai morrer por causa disso? A vida vai ficar ruim por causa disso? Se você não for? Olha que tristeza. Ela não é dona das coisas, coisas que são donas dela. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente está sempre condicionando as coisas para o outro. E aí não digo só sobre coisas, digo sobre pessoas. A felicidade é quando eu namorar, é quando eu casar, é quando... Não! É quando eu ganhar um aumento. Claro que você vai ficar feliz. Mas eu estou dizendo, só vai acontecer isso? É assim. Não, não pode, não é o outro. Que poder é esse que o outro tem que ter na sua vida? Por que você está legando ao outro essa autoridade? Não. A gente lega essa autoridade às outras pessoas. Ah, fulano falou e me magoou. Tá bom, você tem direito de se sentir magoado, entristecido. Mas aconteceu. Acabou. As pessoas nem sempre fazem. A gente quer ter motivo, quer tentar achar motivo. Ah, fulano fez isso, fez aquilo comigo. E a gente perde tanto tempo tentando que quer provar para o outro: olha, eu não sou isso não que você falou, hein? Eu não sou assim, não sou assado. Pô, você fez isso comigo. E aí eu lembro muito de Jesus. Desculpa, eu tenho que pegar o exemplo máximo. Jesus foi traído por Judas, Jesus merecia. Foi traído por Pedro. Foi condenado à morte. As pessoas não fazem o que fazem só porque elas são más. Também é muita fragilidade delas próprias, por inseguranças delas, por questões delas. A gente pode continuar sendo leal a nós próprios. Isso é o que a gente precisa. Hahnemann, capítulo 9, tem 10, vai dizer uma coisa belíssima. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar reforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É aquela ideia da síndrome de Gabriel, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, a gente pode mudar. Só que cada um só tem a capacidade de mudar a si próprio, a gente não tem a capacidade de mudar o outro. A gente pode ajudar, se a pessoa quiser,
Mas a gente pode e deve dar o direito dos outros serem como são. A nós próprios, a gente pode citar o dever de ser cada dia melhor se a gente entende isso. Mas, principalmente, a capacidade de nos aceitarmos como somos, para isso mudar. Não vos mostra a experiência, a vós, espíritos, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode. Claro que é difícil, claro que é um processo, mas todos nós podemos mudar, se e somente se quisermos. Basta só querer? De jeito nenhum. O processo é complexo, é difícil, precisa de ajuda, tem questões que precisam de apoio psicológico, apoio terapêutico, apoio químico, claro. Mas tem que começar no querer do sujeito. Se o sujeito não quiser, não tem como. Somos, sim, extremamente influenciados pelo social. Tem toda uma questão social também, isso é inegável. Mas muito do que há em nós é nosso. As coisas boas e as coisas ruins. Não haverá céu para quem não edificou o paraíso em si próprio. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando pra caramba. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Senão eu vou continuar. Vocês sabem que eu vou falando, né? Fique à vontade, né? Você já me conhece. Fique à vontade para interromper, para perguntar. E aí eu trouxe algumas coisas que o Lacordaire vai dizer no livro dos médiuns, livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, que o livro dos médiuns está aqui na frente e eu li o livro dos médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falando das más consequências, eu não trouxe a mensagem toda, trouxe algumas coisas e trouxe outras para reflexão. Bom, basicamente o que ele vai dizer é o amor aos bens terrenos, e aí é Paulo de Tarso e Emmanuel que comenta essa passagem de Paulo de Tarso. Se eu não me engano, é na lição 57, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Dinheiro. Paulo diz para Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos, ou seja, saíram para fora de si mesmos, com muitas dores. Isso foi Paulo para Timóteo. O Lacordaire fala justamente sobre as más consequências do apego aos bens terrenos. Olha o que ele vai dizer. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Quando os espíritos não desencarnam, continuam trabalhando. Continuam achando que a casa dele, que a esposa, que o esposo é dele, que o filho, que a filha é dele, no sentido de posse, tá? No sentido de posse. Não no sentido de amor, no sentido de posse. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. O amor não é possessivo. Amor só existe onde há liberdade. Ao aplicá-las todas as coisas materiais, sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla, sem desvios, sem torpores? Não, a gente sabe que não. Quem é rico quer ser mais rico. Você não vê a pessoa querendo ser trilionária? Para quê? E o que tens ajuntado, para quem será? Oi? E tem esse exemplo bem interessante, né? Porque tem pessoas que são ricas, ricas, ricas e perdem tudo, né? E perdem e de tudo. repente, de uma hora para outra, tem uma condição e no dia seguinte já não tem mais nada. O que mostra que não é dela. Mas e aí o problema é ela enxergar, né? Exatamente. Essa é a questão. Acho que a pessoa tem que enxergar, não é? Né? Esse é o difícil. Esse é o desafio. É o desafio da evolução, né? Da evolução pessoal. Exatamente, Vânia, exatamente. Obrigado. E cuidado, né? Porque a gente quer dias extraordinários, coisas extraordinárias, né? Então, só seremos felizes quando viajarmos para Paris, quando acontecer um evento. Não. Às vezes, os dias comuns é que eram extraordinários. A gente não... Claro, que saudade de viajar. Viajar é gostoso demais, eu sei. Né? Você vai sentir falta daquela praia, daquilo, daquela viagem. Mas quando a gente vai indo, a gente sente falta do sofá de casa. Sente falta de um café com os amigos.
sente falta do café da avó, sente falta do dominó do avô, sente falta de um hambúrguer com os amigos, meio hambúrguer. É isso que a gente vai sentir falta, De um simples abraço. de um simples abraço. O meu marido, quando estava doente no hospital, ele não queria sentar no sofá da casa dele. Eu sempre lembro disso. Nossa, isso Porque é para mim é um dos maiores exemplos. o maior exemplo. Você Olha vê. que lindo, né? É, Porque isso é o comum. A gente sente falta do comum. Guilherme, o problema é que a gente custa, às vezes, a ver, ver desse lado, né? Ver assim. Uhum. Às vezes a gente acha que é uma coisa grandiosa, que tem valor e tudo, mas, na verdade, são as coisas mais simples que são importantes. Exatamente. Como tudo aí que você falou, um abraço, uma atenção, um telefonema, Isso. um café, Ouvir a voz do outro, né? A gente não fala isso. Nossa, ouvir a saudade de ouvir a voz. voz de fulano, É. desse cara que infelizmente às vezes não consegue mais, da letra, do jeitinho que fazia, né? Uhum. A gente sente falta de. E a saudade é tão estranha, né? O pessoal tem dito muito isso, que a sorte é o azar de quem teve muita sorte, né? Eu gosto de dizer que a saudade é uma nota fiscal que a vida te dá, de que você viveu momentos maravilhosos. Não porque eles eram extraordinários, mas porque eles foram bons, eles nos marcaram, né? Então a vida imprime a nota fiscal e fala para você aqui, você viveu momentos bons ao lado daquelas pessoas, daquela pessoa. Que bom. Que bom. É verdade. E ela é curiosa, porque ela vai bater na gente, não é necessariamente um sábado à noite. Vai ser numa terça de tarde, num domingo pela manhã. É ali que você vai sentir falta de um café, de um papo, de um abraço, de ouvir a voz, de ver nos olhos. É isso. E aí passa e a gente fala, poxa, eu era feliz e não sabia. Quão curioso a gente não pode tentar transformar essa frase. Eu era feliz e sabia, então eu fui muito feliz nessa época. Uma pena que acabou, mas eu fui muito feliz. Eu aproveitei muito e sou grato a isso. Olha que beleza. E às vezes a pessoa nem desencarnou, ainda está aqui entre nós, mas a vida muda. As coisas mudam. Exatamente. E às vezes uma lembrança de infância, né, que a gente, de adolescência, ou até da idade madura mesmo, mas quando mais novas, né? Que a gente, poxa vida, aquela pessoa assim, né? Exatamente. Por isso que, às vezes são coisas pequenas, mas eu faço questão de estar, mesmo a distanciamento de família, que é normal, né? A vida vai mudando, vai gerando, vai gerando. Natural, vai gerando. É muito natural, mas às vezes um momentinho que a gente possa parar e estar com aquelas pessoas que a gente sempre amou, né? É muito bom. É muito gratificante. Exatamente. E é isso, né? Porque estar feliz, estar consciente ali, né? Eu tenho muitos amigos que, infelizmente, não estão próximos de mim, né? Estão no Rio, moram em Angra, moramos em localidades diferentes, e quando a gente se encontra, é sempre aquela alegria muito boa, né? E, às vezes, durante a alegria, eu falo, poxa, daqui a algumas horas a gente não vai estar junto de novo. Mas, enquanto eu estou, eu quero aproveitar, eu quero viver aquele momento todo. Na integralidade. Como eu estou aproveitando agora, estando aqui com vocês. Aproveitando a integralidade desse momento. Porque daqui a meia hora ele vai acabar. Exatamente. Mas até lá, cada minuto eu possa sentir isso. Eu possa chorar com vocês, eu possa rir com vocês, eu possa aprender com vocês. É bem isso. Falta. Mas é isso mesmo. A gente tem que valorizar esses pequenos momentos, que eles são os mais importantes. Ninguém vai lembrar lá do carro, da casa linda, de roupa cara, de iPhone, mas vai lembrar de um sofá. Exatamente. Lindo isso. Obrigado, menino. Outra coisa é o Lacordaire continuando, né? Compreenda a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas, dessa satisfação, muito natural que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância.
tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada da sorte da avareza. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. É justamente ali na caridade, essa caridade que a gente fala que não é a caridade vertical, é horizontal, da solidariedade, da fraternidade, da gentileza, da afabilidade. Não é só na beneficência, na ideia do entregar um dinheiro. Não, vai muito além disso. Caridade com a própria família, de ouvir, de ser paciente, de tentar ser, de ser tolerante. Isso é a beleza. Essa é a beleza. E aí ele continua: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Olha que bonito isso. Nós não somos donos de nada senão de nós próprios, dos nossos vícios, das nossas virtudes. A gente carrega com a gente, a gente faz da vida, leva da vida a vida que a gente leva. O que eu tenho fica, o que eu sou vai. Por isso que eu repito novamente, é sobre morrer e ser você. Nem o corpo é nosso. Não que a gente não tem que cuidar, não que a gente não tem que ter saúde, porque a gente está na responsabilidade desse corpo. Mas olha que gostoso também estar aqui encarnado, vivendo. Que gostoso poder usufruir algumas coisas. Que as coisas supérfluas que eu tenho acesso possam chegar aos que necessitam. Que eu não me envaideça pelas coisas que eu tenho. Porque elas podem, de uma hora para outra, sumir, porque não são minhas. Eu sou meu. É o Sêneca, né? Na carta a Lucílio, que ele vai dizer: Lucílio, eu sou feliz, eu tenho a mim mesmo, e onde quer que eu esteja, eu me levo. Eu me levo, e a gente se leva. É aquele memezinho, né? Aquela brincadeira de tentei fugir de mim, mas não deu certo. Aonde eu ia, eu estava. Gui, eu falo, Ângela, aqui, eu Oi, falo Angela. muito sobre isso, né? Eu trato ainda uma depressão e depois de muita terapia eu descobri que a depressão vem desde a infância, porque eu tenho problema de saúde sério, degenerativo desde a infância. Aí, várias vezes, no ápice da depressão, assim, eu falava: eu não quero mais lidar com isso, eu vou virar mochileira aos 40, eu vou virar mochileira aos 45, vou virar mochileira, eu ia virar mochileira, eu ia largar tudo para lá e embora. Aí teve um dia que eu parei, pensei e falei assim: cara, de nada adianta eu falar que eu vou virar mochileira, porque meu problema sou eu, onde quer que eu vá, eu estarei. Então é melhor eu descascar esse monte de pepino aqui agora, um dia de cada vez, não é? Do que colocar uma mochila nas costas e ir para a incerteza, não vai resolver nada. Exatamente. O pepino sou eu, tá, gente? É isso aí, o pepinão. É isso. Nós somos, né? Lidar com a gente mesmo. É difícil, é desafiador, é duro, mas ao mesmo tempo é compensador. E é nosso, né? Exatamente quando você vê que você é o vaso, que você é o oleiro e que você é tudo ali ao mesmo tempo agora e cabe a você dar um jeito em si mesmo. Exatamente. E você é a pessoa que pode desfrutar o vaso. É essa a beleza. Exatamente. Às vezes eu fico E com raiva do escolher. Guilherme do passado, mas às vezes também fico feliz com o Guilherme do passado. Mas o Guilherme do passado é que fez você ser o Guilherme do presente. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você estava falando sobre as pequenas felicidades da vida e eu abri a boca a chorar, gente. Nossa. Que aí eu me recordei nos últimos dias da minha mãe, a gente estava muito difícil, porque ela não conseguia mais dormir, né? E aí eu estava fazendo uma faculdade online, eu precisava
estudar, porque quando eu estudava, eu dava uma anestesiada naquela situação bagunçada que eu estava vivendo naquele momento. Divórcio, minha mãe doente, 2 filhos, toda aquela loucura, dívida, dívida, dívida. E aí, assim que eu peguei o caderno para estudar, a minha mãe me chamou. Ela tinha dormido, eu falei, vou estudar um pouquinho. Aí ela me chamou. Falei, mãe, eu acabei de sentar para estudar. Aí, sabe o que eu escutei lá dentro da minha mente? Você vai ter muito tempo para estudar. Calei a minha boca, botei o caderno, sentei com a minha mãe no sofá. Aí ela falou, deixa eu segurar a tua mão. Aí eu dei minha mão para ela, ela falou, eu tô com uma vontade de assistir um filme. E ela quase não estava conseguindo nem ouvir, nem enxergar direito mais, que ela teve um câncer muito agressivo. E aí eu falei, mas mãe, a gente estava assistindo um filme agora há pouco, e a senhora cochilou. Aí ela, a gente assistiu? Eu falei, a gente assistiu. Ela, então fica aqui comigo. Aí eu fiquei. Ai, gente, desculpa. Isso foi no sábado, quando foi na quarta seguinte, ela desencarnou. Entendeu? Então, às vezes a gente precisa sair do automático, que a gente não sabe. Quando que é A o gente último não momento? sabe o que vem. Exatamente. Então, é dar o melhor que a gente pode ali naquele momento, para a gente, para o outro. Desculpa, gente, abri o bocão. Não tem que pedir desculpa por nada, não. Aqui é um espaço Que nosso. Mas isso, Ângela? Que isso, o que, Ângela? o Gui está colocando, assim, me tocou com uma profundidade tão grande, vocês não têm noção. É, apesar de ser uma lembrança triste, foi algo que foi muito bonito para mim. E que E é bom algo que que eu você sempre fez vou isso Pra por gente recordar. ela, também. né? E que bom que você fez isso por ela. Olha que bonito. Eu estive com ela até o finalzinho, Você até a fez última para batida ela, do coração dela. mas fez mais para você. Exato, exato. Você já pensou se eu tivesse simplesmente deixado ela me chamar? Então, assim, são coisas importantes que a gente precisa sair de si mesmo naquele momento. E eu ouvi. Você vai ter muito tempo para estudar. E que bom que você atendeu. Largue. É. É assim, e às vezes a gente vai ter muito tempo para limpar a casa, a gente vai ter muito tempo para diminuir a pia, a gente vai ter muito tempo para tal coisa do trabalho. Algumas vezes a pessoa que a gente ama requer da gente ali alguns minutos. Exatamente. Eu Às lembrei da vezes história de Marta e você, Maria. Pode às falar. vezes você requer de você mesmo um instante. Exatamente. E a gente precisa ter olhos para ver isso. E ter ouvidos para ouvir, porque a espiritualidade fala com a gente. Se a gente não atende, a gente não lucra. Né? É isso. Obrigada por me ouvirem. Que isso, Ângela. É um Vou prazer. fechar a câmera aqui e vou chorar mais um cadinho. Não, pode deixar aberto. É um prazer ouvir. Não tem que pedir desculpa por Aqui é nada, para não. isso Esse mesmo. espaço é nosso, exatamente. Eu lembrei muito de Marta e Maria, né? Marta queria que Jesus chamasse a atenção de Maria, porque não estava ajudando a Marta a arrumar as coisas da casa, né? Para servir, porque era uma questão social. Jesus fala, Marta, Maria tá certa, ela tá aqui, ela tá me ouvindo. Você está preocupada demais com a questão social. Senta aqui, você não sabe quando você vai me ver de novo, né? E eu lembrei de um poeminha do Otávio Roth, que é duas dúzias de coisinha que deixam, duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E o poeminha é bem bonitinho. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela. Gata andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo.
Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o poema assim. Então, são essas coisinhas mesmo, né? Duas dúzias de coisinhas mas é que isso aí, deixam a né? gente feliz, né? É justamente isso. Que é isso que a gente não esquece. É isso aí. São justamente essas coisas, né, que foram nos confiadas, que podem e devem despertar em nós essa oportunidade. É isso. Porque essa frase aqui do Lacordaire, eu peguei como última, né, que a mensagem continua, mas vai casar direitinho com o que a Vânia, que a Ângela falou. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Estudar para o dinheiro, para a faculdade, para o diploma, é importante, claro, com toda certeza. Mas naquele momento, assistir o filme com a sua mãe, segurar na mão da sua mãe, não tem preço. É de um valor absurdo. Essa é a beleza. E aí eu lembrei de que a vida pode ser sempre reinventada. Lembrei de Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Anda ao sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeta-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua, na noite escura, não te encontro, não te alcança. Só no tempo equilibrada. Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. De ilusão para encarar a própria realidade, que é possível reinventar. Então a chave não tem outra. A chave é esse amor que a gente estava falando. Sede bons e caridosos. Agora é Santo Agostinho. Pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. É esse amor que a gente configura para o outro, né? É esse farol que a gente tem, que a gente ilumina. É isso que ilumina a nossa própria vida. É esse o amor. E aí, esse amor deve começar na gente. E eu lembrei da história de Alice no País das Maravilhas. Alice pergunta para o coelho: Amas-me? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa, juntou as mãos, como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeito e o que fizeres de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por essa razão que não te posso amar, nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares ao menos um pouco, se não cries uma couraça de amor próprio, de felicidade ao redor do teu coração, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesmo. Deve começar por algum lugar. Começa por dentro. A gente bota essa felicidade nas coisas que vão vir. E sobre as coisas que a gente já tem. E sobre esses sabores que já nos cercam. E sobre a vida que a gente já leva. E a outra tirando o teu mundo. Não consigo ter o que desejo. Aí o Lália responde, então tenta desejar aquilo que você já tem. Como eu falei, existem pessoas que adorariam ser você. Em segredo, elas torcem para ter o que você tem. Sebastião canta uma música muito legal que ele diz: eu sou muito feliz, só me falta reconhecer. Deseja aquilo que você tem.
mesmo com as dores, mesmo com as tristezas, mesmo os dissabores. Vamos tentar desejar aquilo que a gente tem. E lembro de novo de Alice, né? Do gato, falando com ela. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, só então, que estará no país das maravilhas. Não está lá, não é o reino dos céus que venha chegar. Não é venha a nós. É fazer em nós o que já está esperando pela gente. Se a felicidade não é deste mundo, e se nós não somos deste mundo, o que a gente está esperando? O que a gente está esperando? Porque é justamente por as coisas terem um fim que elas se tornam mais bonitas ainda. É por esse estudo ter um fim. Pelo ano ter um fim. É pela carreira ter um fim. Que tem essas belezas. E essas coisas que fazem acender o coração, né? Beleza são coisas acesas por dentro, é que as coisas continuam com a gente. Felicidade não é ter isso ou aquilo. Não é aquilo que chega. É reconhecer aquilo que se tem. É ver, é despertar a beleza, é acender dentro de si aquilo que já está lá. Eu sou muito feliz, sim, Sebastião. Só me falta reconhecer. Queridos e queridas, claro que tem sempre muito mais coisa para a gente dizer. Claro que tem sempre muito mais coisa para conversar. Mas por hora eu estou feliz demais por estar aqui com vocês todos e todas. Eu também. E isso eu reconheço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Chocante, né? Quanta coisa bonita. Quanta coisa bonita, né, Sônia? Isso aí. Quanta coisa bonita. Nossa, Tá chocante. bom sentar, escutar tanta coisa bonita. Tanta coisa. E aí a gente colocar, né, no nosso eu. É muito bom. E uma coisa, assim, que eu sinto muito, que o amor ele não é cobrado, né, gente? Às vezes as pessoas cobram da gente uma coisa que a gente não consegue dar, e aí? Né? O amor vem em pequenos gestos, eu acho. Eu sempre falo, gente, amor não se cobra, não tem jeito. Ou você tem ou não tem. Não tem como ser meio termo, não. Entendeu? Então, infelizmente, Sônia, eu acho que as pessoas lidam muito com a frustração da expectativa. sim. Seja que o outro seja da maneira que ele quer. E às vezes, por exemplo, eu vou dar o meu amor para você de qual forma? Geralmente eu entupo alguém com coisa gostosa. Aí é o meu jeito de demonstrar que eu me importo, que eu amo, é o meu jeito de acolher, de abrigar, de abraçar. Eu faço uma coisa gostosa, beleza, é o meu jeito. Eu não sou uma pessoa assim de muitas palavras bonitas, mas eu vou estar ali pertinho de você, vou estar ali com você. Eu vou te levar uma coisinha gostosa para você comer, eu vou te chamar para um café. Eu e a Raíza e a Cris, a gente adora tomar café junto, a gente vai sempre no dedo de prosa, porque aí a gente marca um encontro, a gente fala sobre as teorias mais loucas, né, Raíza? Me ajuda. Assim, gente, é só papo de maluco, tá? Quando a gente se reúne. Exatamente. Quem passa perto deve achar, gente, de onde elas saíram, essas loucas? Elas são ETs. Entendeu? Mas é assim, é o nosso jeito. É o nosso jeito de demonstrar que a gente se importa. Só que se eu esperar da Raíza que ela venha e demonstre para mim de uma maneira que só está na minha cabeça. Se eu não aceitar a Raíza como ela é, nos nossos cafés, nas nossas conversas, ela do jeito que ela é, na inteireza dela, vai ser frustração, gente. Sim, você cria e o amor é isso, né? O amor é você aceitar o outro do jeito que ele é. Eu crio uma expectativa, né? Eu acho não muito tá certo importante criar... a gente ter esse cuidado de não cobrar o amor do outro. Não é para cobrar. Ou você me ama ou você não vai me amar, e acabou. Entendeu? Não, a gente não pode criar expectativa para isso. Isso não dá certo. Agora você comentou, eu procuro demonstrar meu amor com minha torta de limão, que é maravilhosa.
Alguém pode não gostar da sua torta de limão. E aí? E tá tudo bem. Então, eu vou ficar chateada com a minha amiga que é vegana e ela não vai comer a minha torta de limão porque vai leite condensado. Não vou ficar chateada com ela. É isso. Mas ela faz pipoca, ela faz outras coisas, entendeu? Não, isso é uma verdade. Mas assim, eu não vou ficar chateada com a amiga que é vegana, já que eu faço uma torta de limão que não é vegana. Entendeu? Você entendeu? Eu não posso criar a expectativa que ela, pela amizade dela comigo, ela vai comer minha torta de limão. Gente, ela é vegana. Ela não vai comer. E isso, quando a gente consegue entender, fica mais fácil. É libertador. Outra coisa também que foi falado sobre a rotina, né? Que maravilhosa é a rotina que nós temos. Você tem aquela rotina, eu levanto, faço isso, faço aquilo. Se acontecer algum imprevisto que você tem que sair da sua rotina, você sofre. Aí você lembra, nossa, estava tão bom fazer isso, isso. Agora tem que ir no hospital para ficar com minha mãe, eu tenho com filha, eu tenho... Entendeu? São essas coisas que a gente realmente tem que dar valor. Às vezes, quando a gente fala assim, tô cansada nada, tá bom, essa rotina tá maravilhosa. Tem que pensar assim, porque senão... Isso tudo que foi falado, que foi maravilhoso. Nossa, amei o estudo de hoje. Muito bom. E às vezes a gente demonstra um amor sem querer. Uhum. Vou contar rápido uma coisa que aconteceu comigo. Todo dia eu passo um determinado sinal aqui. Aí teve um dia que tinha um senhor lá. Esse senhor passou a fazer parte do sinal ali, porque ele começou a ficar ali pedindo esmola. Parei com o carro, ele pediu esmola, eu fui embora. Não dei esmola, fiz assim e pronto. Aí depois aquilo me deu uma coisa no coração. Falei, gente, eu não podia ter olhado na minha bolsa para ver se tinha algum trocado para dar para ele. Aí eu fiquei me cobrando aquilo. Quando foi no dia seguinte, ele veio, o senhor estava lá, veio, mas eu já tinha separado um dinheiro, porque eu falei, bom, se ele aparecer, eu vou dar um trocado para ele. Aí eu vi que ele estava lá, baixei o vidro do carro, né? Aí ele veio, eu peguei e entreguei para ele, eu falei assim, desculpa não ter te dado aquele dia, tá? Porque eu não tinha. Mentira, falei que eu não tinha, mas eu podia ter olhado. Aí tá, passou. Aí ele recebeu o dinheiro, foi embora. Uns 3 dias depois, eu passei lá no mesmo lugar. Aí ele estava lá. Peguei, abaixei o vidro do carro, peguei um dinheirinho. Aí ele falou assim, você é aquela que deu aquele sorriso para mim. Eu peguei e falei assim, Aí aquilo me emocionou de uma tal forma, porque, você vê, ele não deu valor ao dinheiro. Ele podia ter falado para você que me deu aquele dinheiro, né? Mas ele falou assim, você que deu aquele sorriso para mim, quer dizer, ele gostou, né? Aquilo fez bem para ele, né? Eu falei, então, às vezes, aí eu fiquei, né, pensando, às vezes a gente faz as coisas sem querer, eu nem percebi que tinha rido para ele, tinha aberto um sorriso, e ele marcou pelo sorriso. Então, quer dizer, que a gente faz às vezes, a gente doa o amor, né, sem querer, né? Mas, Lucília, desculpa, Raíza, ele se sentiu visto por você. Pois é, exatamente. O senhorzinho, coitado, não sei que idade que ele tem, mas aparentava ter lá mais de 70 anos, pedindo esmola no sinal. Então, aí, todo dia que eu passo lá, eu sempre deixo. Outro dia eu comprei umas pipocas daquele saquinho vermelho, aí coloquei dentro do carro. Falei, a hora que eu encontrar com ele, eu vou dar a pipoca para ele. Aí abri o vidro do carro e dei pipoca para ele. Ele riu para mim e agradeceu a pipoca, entendeu? Quer dizer, você vê umas coisas tão simples, né, que a gente faz, eu nem percebi. Eu, na verdade, na segunda, quando eu fui embora aquele dia, mas aquilo me remoeu de uma tal forma, eu falei, poxa, eu podia pelo menos ter olhado se eu tinha, se eu não tinha. Eu simplesmente fiz isso. E no dia seguinte, aquilo remoendo, né, eu dei o dinheiro a ele, né? Lembrou do meu sorriso. Falei, que bom que marcou, né? Então a gente às vezes faz sem perceber, né?
Igual quando a gente faz um agrado, igual a Ângela está fazendo aí, né? Faz uma comida gostosa, né? Isso é tão bom, né? Encontra com um amigo lá no shopping para almoçar, né? Sim. Eu só ia Olha, complementar. eu ainda vou mais simples, enquanto na rodoviária por 10 minutos. Encontra na rodoviária por 10 minutos, olha que coisa boa. Gente, Ai, a gente gente, não eu tem amo que lembrar. vocês. Mas eu só Pois ia é. complementar com o que a Lucília falou, tá? E o Gui que não me deixa mentir sobre os moradores de rua, é sempre a presença, a escuta, o abraço, o olhar, eles precisam ser vistos, nunca é o material. Claro, eles estão com fome? Estão, eles estão ali Sim, loucos para sim. comer, pegar o café, pegar o pão, sim, É. mas é sempre a palavra. E eu falo isso porque eu encontro com eles na rua depois, né, na semana que não tem. Eles vêm, me abraçam, conversam, param, porque é isso que mais sustenta, né? Isso é lindo. É, exatamente, é disso que eles precisam, né? Uhum, Porque o dinheiro qualquer um pode ir lá e dar, né? Mas exatamente. dá mais um dinheiro pequeno, mas aí às vezes a forma como você dá, né? Exato. Mas é isso, é isso. Mas aqui dia 11 eu vou lá, tá? Encontrar com vocês. Ai, por favor. Vou lá, juntar, ver essa turma toda que eu tô com Vem comer a saudade. torta de limão da Ângela. Ah, vou comer, não sou vegana não, viu, Ângela? Vou comer sua torta de limão. É, nem eu, Pode tá, gente? fazer. Ela tava falando da Raquel, não de mim. Não, eu sei que você não é vegana. É isso aí, gente. Então, são essas coisas pequenas, né? Guilherme, eu quero te fazer um pedido para você fazer uma oração para o meu amigo, meu primo. Tá bom, pedido aceito. Simone, boa noite. Camila, boa noite também. Nem cumprimentei vocês, desculpa. Vocês querem falar alguma coisa? Boa noite, eu tô aqui só ouvindo e confesso que eu fiquei com um cadinho de inveja. Eu falei assim, pô, vai todo mundo se reunir dia 11 e eu não vou estar lá. Vai, Simone. Dia 11 de outubro. É o curso de Dia paz. 11 de É outubro. 11 de outubro. Obrigada, Lucília. Então eu já não tô mais com inveja, que eu vou. Por favor, gente. Tá Guilherme, vai esperando. ser que horas? Vai ser de manhã? Então, tem que ver se a gente faz de manhã ou à tarde. Eu acho que no cronograma oficial tá de tarde, mas isso a gente pode ajustar, isso é de menos. Tá? É, seria ideal, assim, de ser de manhã, porque o nosso último foi de manhã e foi ótimo, né? A gente teve um período bem... Tem que ver também porque Simone e Vânia vindo, né? Não sei se viriam no domingo. Tem que ver porque se for de manhã, ou sei lá, umas 8h30, 9 horas, tem que ver que horas elas vão sair, né? Do Rio. Ah, tá. Aí temos que ver isso só. Mas isso a gente ajusta lá, isso é de menos. É. Tá? Gostei muito que vocês falaram bastante hoje, fiquei feliz. Simone, desculpa, eu te interrompi. Você quer falar alguma coisa a mais? Não, que isso, Guido, não interrompeu, não. Eu fiquei feliz com a Lucília me corrigindo aí, que é dia 11 de outubro. Aí 11 de agora eu fiquei outubro, feliz. Então pode ir, Simone, vamos nos encontrar. Então, combinadíssimo. Então, ninguém quer falar mais nada? Qual o nome do seu amigo, Lucília? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Mais alguém quer mais alguma pessoa para oração? E a gente já fala todos os nomes que precisamos. Eu quero, Gui, eu quero pedir oração para Andréia, minha cunhada, e para o Eric também, que hoje é aniversário dele. Que legal. Parabéns a ele. Ele está fazendo 21 anos, está lá em Macaé, né? Não deu para a gente se ver, mas pedir oração para ele também, para Papai do Céu iluminar o caminho, né? Para que ele está seguindo nessa nova jornada aí, 21 aninhos. Então... Gui, precisamos atualizar nossos a secretária está falhando, né? Tá nada. Ô, Guilherme, o meu amigo... Ô, Guilherme, o meu amigo está ainda na UTI, tá? Uhum. Mas hoje teve um pequeno avanço, então pedi muito por ele. Tá, Luiz Antônio, Andréia, né, Simone? E o Eric. Isso. A Andréia tem alguma queixa, alguma coisa específica ou não? A minha cunhada, ela tá com aquela questão, Gui, da dependência alcoólica. Ah, então tá bom. Tá.
Então, acho que todo mundo acompanhando a gente em oração, vamos juntos, né, fazer essa corrente bonita, vamos fechar nossos olhos. Pai, Paizinho, gostaríamos de te agradecer por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui, e gostaríamos de estender, compartilhar essa energia àqueles que não puderam estar presentes, que não puderam estar aqui sincronamente conosco, mas em especial ao Eric, que hoje completa seus 21 anos na atual existência, que seja um novo ciclo repleto de coisas boas, de amparo, de sabedoria, de amor, de saúde, que ele receba todas essas emanações fluídicas da espiritualidade. Gostaríamos de pedir pela Andréia que dentro das situações que se apresentam, ela possa receber o amparo, ela possa sentir a força dentro dela, a capacidade de vencer essa situação difícil. Essa é uma situação, ela vai passar, ela vai conseguir, que ela lembre que ela tem corações velando por ela em ambos os planos. Que ela encontre dentro dela essa autonomia e essa força, que ela peça ajuda, que ela aceite, que ela receba, que ela entenda que o processo é delicado, é complicado, mas que ela vai conseguir, ainda que tenha que engatinhar, ter forças para levantar e depois caminhar para finalmente correr. Mas que ela passe por todo o processo, que ela lembre de que é amada e de que tem todo o carinho. Ao Luiz Antônio, Paizinho, rogamos a presença, o amparo dos mentores espirituais, que dentro das possibilidades possa ampará-lo, possa ajudá-lo, possa auxiliá-lo, possa, se assim for dos seus desígnios que nós desconhecemos, recuperar a saúde física, psíquica e espiritual dele, que ele possa receber todos os efluvios que precisa, mas acima de tudo, que haja aceitação, que haja paz, que haja amor, que nesse exato momento ele se sinta extremamente amado pelos inúmeros corações que oram, que amam, que velam por ele. Que Luiz Antônio tenha certeza de que não é desamparado, que não está sozinho. E nós, Pai, nas nossas próprias concupiscências, nas nossas próprias consciências, a gente lembra que esse teu reino não está distante, não. Está pertinho. Que a gente lembre que a gente é teu filho. Não há título maior. Não há prazer maior do que ser teu filho. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade de viver e de reviver, de começar e recomeçar, de construir e de destruir, e também de reconstruir. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade que a gente tem de viver. A vida se torna muito mais tolerável, bendita e bonita quando nós temos esses corações que nos amam e quando nós também somos capazes de amar. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque cremos em Ti. Obrigado, Paizinho, por tudo isso. E assim, pedimos a permissão para encerrar mais um estudo. E que semana que vem possamos novamente estar aqui, amados e amando, é claro. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Gente, fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Boa noite. Um beijo, boa noite, Semana que gente. vem. Boa Boa noite. noite, Até semana gente. que Boa vem. noite. Tchau, tchau. Gente, boa noite.